Alô, guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos aqui com mais um vídeo aqui do professor Ciro. Esse vídeo, na verdade, é dirigido às turmas presenciais, né, para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sediado aqui em Oswaldo Cruz. Não a polícia, mas as turmas presenciais, tá bom? Nós estamos aqui num período em que estamos precisando fazer coisas à distância. Eu havia mencionado para vocês que hoje, sexta-feira, dia 5, nós teríamos uma aula às 20 horas, uma aula em tempo real, né, com as turmas de quarta e quinta-feira, de matemática. Mas então a gente precisou fazer umas adaptações aí no Zoom, na plataforma de que nós vamos passar ao vivo para vocês. De forma que eu estou gravando esse vídeo, vou gravar mais 1 ou 2 ou 3 vídeos para vocês assistirem no final de semana. Tá? Não se esqueça, gente, que nesse período aí que nós estamos sem saber, vocês desculpem a iluminação, ela está ruim, está com a iluminação só da sala mesmo, mas está um tempo muito escuro, muito chuvoso. Agora são 14 horas, mas está o bicho pegando. Tá? Então vamos, ó. Essas questões aqui que eu vou estar corrigindo nesse vídeo são questões que eu passei na data de ontem, dia 4, eu postei para vocês lá, tá? E muitos de vocês, quase todos de vocês, me responderam. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa resposta, esse feedback, para eu acompanhar como cada um de vocês estão. A gente às vezes posta umas questões mais difíceis, mais complicadas, mas que há necessidade da gente treinar com o mais para poder acertar o menos, tá? Então vamos tentar fazer essa aqui, ó. Assinale a alternativa regida de acordo com a norma padrão de concordância. Vamos ver o que está errado em cada um? A princípio, essa alternativa A é a correta. Essa alternativa A diz: constroem-se modelos de convivência. Veja bem, pessoal, eu pedi para vocês, toda vez que tiver... Olha o barulhão da chuva. Desculpa, tá? Mas vamos tentando. Vamos ter que adaptar nesses dias aí com lockdown. Constroem-se, por exemplo, é uma forma pronominal do verbo. Para a gente transformá-la em modelos de convivência são construídos. Não é isso? Inverteu, constrói-se por são construídos. Se tem modelos de convivência, está no plural, o verbo precisa ir para o plural. Realmente como está. Então, constroem-se modelos de convivência. A princípio, galera, está correto. Tá? A princípio seria essa a alternativa correta. Vamos ver as demais se há algum erro. Não haverão homens. Vocês concordam que esse haverão é no sentido de existir? Porque eu poderia falar assim, ó, não existirão homens. Não existirão homens. Poxa, se é no sentido haver, no sentido de existir, nós falamos inúmeras vezes que é um verbo impessoal, portanto ele fica no singular. Não seria haverão, e sim haverá. Haverá no futuro, singular. Não haverá homens, mesmo que homens esteja no plural, o verbo existir fica no singular. São necessários construir. Gente, construir modelos e não só modelos, é o nosso, vamos falar assim, o nosso sujeito. Então, não são necessários construir. É necessário o quê? Construir. Eu dei uma dica para vocês em várias ocasiões, que quando a gente tiver esse problema, que é um sujeito, que a gente chama de sujeito oracional, porque quem é o sujeito de são necessários? Construir modelos de convivência. É um sujeito oracional. A oração inteira é sujeito. Para substituir por isto. Então, são necessários isto. Pronto. Estaria errado, porque isto é necessário e não são necessários. Desculpa que eu estou mexendo demais no microfone aqui, mas que ele é novo e eu não estou me adaptando bem ainda, tá? A gente adquiriu algumas coisas para poder primar as aulas melhor aí para vocês. A iluminação é uma que ainda não chegou.
Várias formas de medo radica-se. O que radica-se não é o medo, são as várias formas. Várias formas plural, radica-se, tinha que estar também no plural. Seria então o correto. Várias formas de medo radicam-se, são radicadas no inconsciente, ok? Aê, muita gente errou aê, melhor dizendo, colocou aê pelo seguinte, ó, necessitam-se de projetos de segurança. Quando tem preposição, eu não consigo fazer aquela mesma mudança que eu fiz aqui, ó. Modelos de convivência são construídos. Como aqui tem preposição, ou seja, o verbo necessitar, ele é um verbo transitivo indireto. Precisa de complemento preposicionado, ou seja, é o de. Então, eu não mudo isso. Portanto, necessita-se. Necessita-se disto. Está lembrado do isto? Projetos de segurança é o sujeito, sim, mas aqui o necessita-se, ele fica no singular, porque é de projetos. Não é o projetos, não são os projetos que é o sujeito dessa oração, e sim toda a frase de projetos de segurança, tá? Então tomem cuidado quando tiver uma forma pronominal, necessitam-se, seguida de proposição, que não dá simplesmente para inverter, como eu inverti no primeiro. Logo aqui, pessoal, então é a alternativa A, né? Vamos para a segunda questão. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para ver se vocês enxergam melhor. Também é da VUNESP, aqui ó, soldado PM, tá? Assinale a alternativa que reescreve o trecho. Essa questão é muito difícil mesmo. Nessa prova de 2019, eu não me lembro se ela é da primeira, porque em 2019 nós tivemos duas provas, uma no meio do ano, outra em outubro, né? Essa prova essa questão aqui, talvez da prova de português tenha sido a mais difícil, ó. Assinar a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Não pode haver pleno usufruto da cidadania se trabalhamos e dormimos sob o signo de medo. Vamos entender esse texto. Ele está falando assim, ó, não vai ter usufruto da cidadania porque a gente está trabalhando e dormindo sob o signo do medo, né? Nós estamos com medo. Por isso, a gente trabalha e dorme sob o medo, não vai haver usufruto da cidadania. Como que a gente pode, mantendo a conjugação correta e não mudando o sentido original? Olha só, embora trabalhávamos e dormíamos, assim, essa A não dá nem para discutir, porque muda completamente o sentido, né? Ó, não pode haver pleno usufruto da cidadania, embora trabalhávamos. Não é embora é concessiva, né? Vocês estão lembrados do que a gente falou. Quando trabalharemos e dormiremos. Gente, esse se trabalhamos e dormimos é uma condição. Caso trabalharmos e dormirmos, não é um futuro. Aqui eu estou passando para o futuro. Quando? Ou seja, quando isso ocorrer? É no futuro. Mudou o sentido, tá? Se, a menos que trabalharmos e dormimos, olha só, essa se, ela poderia até estar certa, o sentido do texto, mas a menos que trabalharmos e dormimos, trabalharmos é futuro, dormimos é presente, misturou tudo, eu tenho que excluir isso aí. Tá? Tem que ser no mesmo tempo, mas tem que ser naquele tempo condicional que nós colocamos lá em cima. A D desde que trabalhássemos e dormíssemos. Trabalhássemos e dormíssemos até que está correto, né? Desde que trabalhássemos e dormíssemos sob o signo do medo. Não pode haver, só que assim, ó, se eu colocar, não pode haver pleno usufruto dessa cidadania, desde que trabalhássemos, ó, isso aqui não deixa de ser uma condicional, passa a ser uma questão de tempo. Quando? Quando a gente trabalhássemos no futuro e dormíssemos, daí não poderia haver. Mas não é presente
condicional, exatamente como está aí, ó. Caso trabalhemos e durmamos. Até a gente conversou até ontem, salvo engano, foi o Gabriel lá de Núbia. É que eu acho que tem 2 Gabriéis de Núbia. Ah, não, um Gabriel é de Parapuã. O Gabriel lá, que já foi aprovado numa primeira fase, graças a Deus, e vai ser aprovado nessa também, né, Gabriel? Ele falou, nossa, mas muito estranho. Realmente, esse verbo, durmamos, tá estranho, mas é o correto. Caso trabalhemos e durmamos. Uma coisa que eu indico para vocês, pessoal, é, de vez em quando, da mesma forma que vocês estudam uma atualidade, vocês entrarem lá na página www.conjugacal, né, de conjugação sem cedilha e sem tio, e dar uma lida em algumas conjugações de alguns verbos. Porque alguns verbos que a gente não usa, fica estranho quando a gente usa e a gente acha que está errado. Tá bom? Vamos aqui, essa questão, eu acho que é a questão 3. Questão 3. Também da mesma prova. Tá? A relação de sentido que existe entre as palavras segurança e insegurança está presente também entre os termos. Gente, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo um antônimo, que é a segunda aula nossa. Depois que a gente aplica, sempre que a gente tem uma aula que começa um curso preparatório, a gente aplica, a gente conversa um pouquinho na primeira aula, aplica um simulado, na próxima aula a gente começa a gramática propriamente dita. Com interpretação, a primeira coisa são sinônimos e antônimos. Segurança e insegurança são antônimos. Ele quer nas alternativas, quais seriam antônimos. E a gente vai aqui, ó, deixa eu ver, 3, aqui, ó, em constante e descontinuado. Lembram que eu falei assim sobre significados não perfeitos, né? Constante e descontinuado não tem exatamente a mesma forma de contrariedade, tá? Mas constante, o que é, ó? Vamos pensar numa regra de trânsito aí para quem dirige, para quem... Bom, todos vocês vão ter que dirigir, se estão fazendo para PM. Aí tem aquelas faixas contínuas, né? E tem as faixas descontínuas. O que é isso? Contínua é aquela faixa que é constante, tem sempre uma lista que você daí não pode ultrapassar. Isso é constante, sempre. Não tem pedaços que não tenha a faixa. E descontinuado é exatamente o contrário, que não tem continuidade. De vez em quando corta, depois começa. Então, antônimos aqui é exatamente constante e descontinuado. Alternativa Charlie, né? Vamos para 4.1 aqui, que tem um texto. Textos difíceis, tá? Que a gente colocou aqui, eu achei difíceis essas interpretações, mas serve para um momento que vocês precisam realmente de melhorar o nível de vocês. Ó, todos os seres humanos necessitam de segurança. Todos os seres humanos têm o direito de serem protegidos do medo, de todas as espécies de medo. O medo tem raízes profundas na alma dos seres. Radica-se, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Tá, cadê? Onde está radica-se? Aqui. Radica-se no inconsciente e é objeto constante da pesquisa científica, com destaque para a psicanálise. Então, o medo é inconsciente, né? E é objeto de pesquisa científica. Temos medo do abandono, de passar necessidade e privações, medo das agressões, da doença, da morte. Uma sociedade que se funde num espírito de solidariedade procurará construir modelos de convivência que afastem o medo do horizonte permanente de expectativas. Vou voltar aqui, ó. Uma sociedade que se funde no espírito de solidariedade procurará construir modelos de convivência que afastem o medo do horizonte permanente de expectativas. Numa sociedade fraterna, o homem não será lobo do outro homem. Isso aqui é uma expressão que a gente sempre usou, o homem como lobo do homem, tá? Nossa Constituição determina que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas antes de tudo, com absoluta prioridade, sem qualquer bem ou valor que se possa assemelhar a este, a segurança pública deve preservar a incolumidade das pessoas. O provimento da segurança pública inscreve-se dentro de um quadro de respeito à cidadania. A cidadania exige que se viva dentro de um ambiente de segurança pública. Não pode haver pleno usufruto da cidadania se trabalhamos e dormimos. Se trabalhamos e dormimos. Cadê? Sob o signo do medo, do temor, da ameaça de dano ou lesão à nossa individualidade ou à incolumidade de nossa família. A busca de segurança pública e a busca de cidadania plena deverão constituir um projeto solidário do poder público e da sociedade. Algumas dicas que eu preciso dar, relembrar vocês. Vamos supor que vocês não saibam o que é incolumidade. O que eu falei para vocês? Vão lá no Google, procure o significado de incolumidade, marca no seu caderninho e de vez em quando você lê, porque nós precisamos de vocabulário. Esse texto, gente, é dissertativo. Olha só, eu preciso fazer redação dissertativa. Vocês veem como ele fez? Ele introduziu o tema, ele defendeu aquele tema, ele fundamentou através da Constituição Federal e ele fez no final uma proposta. É isso que é redação. É isso que é redação. Não precisa ter dificuldade de redação, que é assim. Mas vamos lá para a questão, né? Questão 4. Ó. De acordo com o texto, o medo... Deixa eu só ver aqui a questão 4. Tá. O medo compõe um conjunto de expectativas dos agentes do Estado. Nada a ver, né, gente? Isso aqui ele está dizendo que os agentes do Estado, que são os agentes públicos, esperam ter medo. Nada a ver. B. Instiga o indivíduo a ser fraterno com seus semelhantes. Olha, ele disse de fraternidade, mas ele não falou que o medo leva à fraternidade. Ele falou que no mundo fraterno as pessoas se comportam de forma a diminuir o medo de cada um. Não disse que o medo instiga o indivíduo a ser fraterno. Deve ser vencido pela ação efetiva da psicanálise. Ele não falou nada disso. Ele falou de psicanálise logo no comecinho, falando que existem estudos científicos, principalmente da psicanálise. Mas ele não falou que o medo deve ser vencido pela psicanálise. É consequência do desejo do cidadão de estar sempre protegido? Ele falou, sim, que o cidadão tem esse desejo de estar protegido. Mas ele não falou que o medo é consequência dessa vontade. Na verdade, é o contrário. O medo esse desejo do cidadão que é a consequência do medo. Aqui ele está falando que o medo é consequência desse desejo. E na alternativa que é a correta, né? É inerente ao ser humano e está associado a diversas situações. Ele fala no texto, se você puder, volte lá no texto, que ele fala que é natural, inerente. O que é inerente? Vão lá, procura o que é inerente, o que é inerência. Nós já tivemos questões com essa palavra, nós precisamos melhorar o nosso vocabulário, tanto para as questões objetivas, quanto para a nossa fatídica redação. Aqui tem uma tirinha, que em toda a prova da PM a gente tem, também aqui, soldado da PM. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, ó. Se a Amazônia acabar, todo o resto acabará também. Quem está falando é um ET, né? Um disco voador aqui. Daí o terráqueo pergunta, a princípio, incluindo o dinheiro? Incluindo o dinheiro. Deus, precisamos salvar a Amazônia. Ele só se tocou de salvar a Amazônia quando incluiu o dinheiro, né? Aí vem a questão a respeito disso, ok? Vamos tentar dar uma aumentada aqui também. Espera aí. É correto concluir que o sentido humorístico da tira. O que dá humor à tira aí? É isso que a gente quer saber.
O sentido humorístico da tira é simplista, pois desconsidera a importância que tem para os seres alienígenas a vida da floresta. Não é isso o humor. O alienígena também não está por essa tirinha que o ET aí não se importaria com a vida das florestas. Não é isso. Muito pelo contrário, quem não se importa é o terráqueo aí, né? A B. O sentido humorístico da tira é crítico, dando a entender que salvar a Amazônia é apenas meio para atingir outro objetivo. Qual outro objetivo? Dinheiro. É isso que está pontuando a nossa tirinha. A alternativa bravo seria a correta. C. Crítico, pois sugere que a personagem está efetivamente preocupada. A personagem não está preocupada com a Amazônia, está preocupado com dinheiro. D. Assertivo. Depois vocês verificam o que é assertivo, o que é simplista, o que é apelativo. Marca lá no caderninho. Assertivo, pois declara que a preservação da Amazônia deve ser vista como prioridade para os povos. O sentido humorístico da tirinha não é esse, tá? O sentido humorístico está demonstrando que é questão de dinheiro. Apelativo, pois afirma que a solução para a preservação da Amazônia está sendo adiada. Ele não está falando disso, não no sentido humorístico, tá? Então é interessante a gente focar que é sentido humorístico. Portanto, a 5 é a alternativa bravo, tá? Vamos aqui para a questão 6, que também é um texto. E a gente precisa muito treinar interpretação de texto, pessoal, porque quase metade das 20 questões de português é interpretação de texto. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse, entre aspas, ai meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria, mas essa história é mesmo muito engraçada. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse, e tão fascinante, de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhe dissesse, por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. Aqui, continuando o texto, deixa eu aumentar. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E quando todos lhe perguntassem, mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido, que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim, ontem ouvi um sujeito contar uma história, e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto. E sozinha naquela pequena casa cinzenta do meu bairro. Olha só. As passagens de texto que expressam sentidos constantes
sugerindo respectivamente o estado primitivo e a transformação que a história engraçada pode fazer. Então, o que ele quer é a alternativa, gente, que tem, num primeiro momento, o estado primitivo da coisa e depois de contada ou de ouvida a história, modificasse, tá? Modificasse. Então, na A, está falando, mandasse soltar aqueles bêbados e todos tratassem melhor seus empregados. Gente, mandasse tratar aqueles bêbados, soltar aqueles bêbados, melhor dizendo, já é consequência. É uma consequência de ouvir a história. E todos tratassem melhor seus empregados também é uma consequência. Então, não é essa a alternativa correta. Fascinante de graça, tão colorida e tão pura. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão ver que não é uma consequência da outra. Elas estão distantes ali do texto. Moça reclusa, enlutada, raio de sol, irresistivelmente louro, quente. Olha só, embora sejam momentos diferentes, a gente enxerga no texto que a moça realmente está enlutada, está sempre de luto, mas que após a história seria um raio de sol irresistivelmente louro, quente, entrando ali, ou seja, ela deixaria de estar enlutada. Pode ser a C, pode ser a C. D, eu não gosto de prender ninguém. Se comportem, que diabo. O eu não gosto de prender ninguém acontece posteriormente à leitura, né? Porque antes ele prendeu os bêbados, os vagabundos ali e tal, né? Ele prendeu. Então e esses dois seria consequência da história engraçada que o autor Graciliano Ramos, se eu não me engano, escreveu. Aqui fala de casa cinzenta e de mulheres escolhidas na calçada. Gente, mulheres escolhidas na calçada são os presos, né? Fala a respeito lá na parte do delegado. Então, mulheres escolhidas na calçada seriam, em grosso tom, as prostitutas, porque é um texto antigo, né? Então, e casa cinzenta também é ruim. Então, isso aqui não é uma coisa que aconteceu, uma coisa ruim antes e posteriormente se transformou numa coisa boa. Não é isso. Não é isso, tá? Então, qual que é essa questão? Alternativa C. Eu espero realmente que vocês tenham entendido essas questões. Não são questões fáceis. Para esse final de semana eu vou mandar mais questões, vamos gravar, porque a partir de agora, por conta aí no estado de São Paulo, na nossa cidade, por conta dos problemas que tem restrição restrição de caminhar, restrição de movimentação a partir das 20 horas, então nós não vamos estar podendo dar as aulas presenciais, vamos estar fazendo aulas online. Mas a gente vai estar gravando quase que diariamente vídeos aqui, ou corrigindo, ou fazendo revisão. Então seria interessante que todos, não só os nossos alunos, verificassem e pudessem trazer para a gente nos nossos WhatsApps que temos aí, que a gente pode colocar no comentário desse texto, que nós estamos preparando, inclusive, pessoal, vou fazer um jabazinho aqui, nós estamos preparando um curso à distância, um EAD, para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça, e logo a seguir, um para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai ser oferecido para o Brasil todo. Mas é um EAD, um curso à distância, bem diferenciado do mercado, porque vai ter acompanhamento individualizado. Então, nós não vamos só jogar vídeos e jogar simulados. A gente vai acompanhar no privado a evolução de cada um de vocês, verificar as necessidades, né? Isso é para outro curso, tá? Não tem nada a ver com o curso presencial, tá bom, pessoal? Mas em um outro vídeo a gente vai explicar exatamente como vai funcionar isso, ok? Então, daqui a pouco a gente já vai mandar para vocês. Olha, meia hora deu. Vamos ver se o YouTube me aceita. A gente vai mandar para vocês algumas questões de matemática que a gente vai estar corrigindo. Vocês vão fazer as questões e posteriormente entenderem como elas são feitas. Algumas, tá bom? Um grande abraço.